Bom, o quadro Viva Cultura está com as suas gravações externas suspensas por tempo indeterminado. Enquanto a gente não pode voltar às ruas, nós vamos usar o espaço do quadro para exibir aqui conteúdos exclusivos da Arquidiocese do Rio. Hoje nós vamos acompanhar a reportagem sobre o Fórum Paz no Rio, que aconteceu no último dia 20 de outubro no Palácio São Joaquim. A proposta do evento é debater o papel da Igreja Católica na construção de uma cidade melhor para todos. A iniciativa é do Regional Leste 1, da CNBB, em parceria com a Web TV Redentor e a Rádio Catedral. Vamos assistir então a reportagem da repórter Mariana Soares. Com o intuito de ouvir representantes de diversos setores da sociedade civil sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro e, através do debate, promover uma cultura de paz, o Regional Leste 1 da CNBB promoveu no dia 20 de outubro o Fórum Paz no Rio. A segunda edição do evento foi realizada no Palácio São Joaquim, desta vez dando voz aos juristas. Dom Gilson, bispo da Diocese de Nova Iguaçu e vice-presidente do Regional, foi o responsável pela abertura do encontro e comentou sobre o papel da Igreja na construção da paz. A Igreja tem uma doutrina social riquíssima e sobre o tema da justiça social, ela vem refletindo, podemos dizer há muitos séculos, mas especialmente do século XIX para cá, com a doutrina social da Igreja. E dessa forma a gente pode também compartilhar com a sociedade aquilo que é anseio de todos. Para a construção da paz são necessárias muitas iniciativas, muitas mãos, muitos trabalhadores. E numa sociedade tão dividida, infelizmente, como a nossa, não só no Brasil, mas mundialmente falando, nós como igreja somos convidados a chamar as pessoas a se darem as mãos, a juntos colaborarem para essa nova cultura, muito sugestivo que o Papa Francisco chame de cultura do encontro. O debate foi mediado pelo Dr. Kleber Francisco Alves e contou com a participação dos juristas católicos Dr. Fabrício Fernandes de Castro, juiz federal e professor da Universidade Cândido Mendes, a doutora Fabiana Pimentel Clô, advogada e professora da Universidade Católica de Petrópolis, e o Dr. Pedro Pereira, advogado e coordenador do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A segurança é um direito das pessoas, é um direito constitucional. A segurança ela deve ser discutida num contexto amplo, principalmente na perspectiva da prevenção. Então, a segurança pública ela não está desconectada da proteção dos direitos humanos. Então, quando um agente da segurança pública ele exerce a sua função, ele exerce como também um defensor dos direitos humanos. Para não perder os próximos encontros, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. E para saber mais sobre tudo o que aconteceu no Fórum Paz no Rio, basta acessar o portal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E você acompanha, a partir de agora, a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no final do mês das missões, mês do Rosário, com tantos acontecimentos importantes que nós tivemos nesse mês de outubro. Sempre é interessante ver realmente como essa vitalidade da igreja vai nos conduzindo. Um dos maiores acontecimentos desse mês de outubro, sem dúvida, foi o início do Sínodo. O Papa Francisco convocou um sínodo para outubro de 2023 e quis que toda a igreja iniciasse um processo sinodal para que pudéssemos ainda mais fazer experiência da sinodalidade da igreja, por uma igreja sinodal, onde fala de comunhão, participação e missão, onde nós somos convidados todos a participarmos dessa preocupação com a igreja missionária e, ao mesmo tempo, que nós participamos, também vamos essa unidade, essa comunhão, e lembrando justamente de pedir a ação do Espírito Santo para discernir os caminhos, para que cada vez mais sejamos conduzidos pela ação do Espírito Santo. Isso, além das atividades que nós tivemos durante esse mês de outubro,
mês das missões, mês do Rosário, iniciamos com a Semana Nacional da Vida, tivemos o Dia do Nascituro, celebrações marianas, Rosário, Nazaré, Aparecida, enfim, tantos acontecimentos marcantes e principalmente o tema, né, que o Papa colocou para nós no penúltimo domingo de outubro. Não podemos deixar de falar, não podemos calar daquilo que nós vimos e ouvimos, além daquilo que a Igreja do Brasil colocou como tema também, Jesus Cristo é a missão. Portanto, chegamos ao final do mês de outubro e temos certeza que toda a vitalidade da Igreja que aparece nas várias semanas temáticas, meses temáticos e também através do sínodo agora começado, também nós temos a liturgia da Igreja, a liturgia diária de todos os dias com a palavra de Deus, tudo aquilo que nós também temos de oração com a liturgia das horas e principalmente liturgia dominical, que vai nos conduzindo cada ano a aprofundar o encontro com o Senhor e nos faz experimentar essa sua presença que nós, enquanto pecadores, tão infiéis ao Evangelho, à palavra de Deus, sentimos cada vez mais com o coração contrito, humilde, pedindo ao Senhor que nos dê a misericórdia e faça experimentar o seu amor para conosco, no perdão, para que nós possamos anunciar às pessoas que estão cansadas, machucadas, feridas, justamente a esperança. Foi um pouco também esse nosso tema, quando no último dia 12, dia em que nós comemoramos Nossa Senhora Aparecida, também comemoramos aqui no Rio de Janeiro, o dia de inauguração do Monumento ao Cristo Redentor no seu 90º aniversário. Falamos justamente dessa experiência de confiança no Senhor, que está presente em nossa vida, que nos conduz e que nos faz ter cada vez mais a preocupação com os outros, com os necessitados, né? Como bem recorda a cor e a situação de como foi encontrada a imagem de Aparecida no Rio Paraíba. E por isso mesmo, em torno da nossa catedral, todo o trabalho social, mais de 100 atividades sociais, e logo no primeiro dia, com tantas quentinhas e tantos acontecimentos marcantes, para poder ir ao encontro de tantas pessoas que lotavam o estacionamento da Catedral do Rio de Janeiro. Durante uma semana tivemos as várias comemorações. Portanto, junto com a liturgia, todos os vários acontecimentos que nos fazem despertar sobre essa vitalidade. E agora, iniciado o sínodo, esse processo sinodal, nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a encontrar nesse processo sinodal esse dom, essa graça, podemos trabalhar com as pessoas, de escutá-las, de discernir os caminhos, e durante esse tempo que nós temos o processo sinodal diocesano ou arquidiocesano, de aproveitar para ter um grande momento em nossas dioceses. Depois, os resultados serão enviados através da nossa conferência episcopal para o Sínodo dos Bispos, que vai trabalhar depois, pouco a pouco, fazer realmente o documento preparatório para o Sínodo e essas várias consultas que vão sucedendo. Momentos importantes que nós vivemos e nós somos chamados justamente a valorizá-los e a participar. E cada dia, cada momento, a liturgia das horas, a liturgia da missa, a liturgia diária, a liturgia dominical, vai nos ajudando a aprofundar cada vez mais a nossa fé. Nesse final de semana, 31º domingo do tempo comum, nós, meus irmãos e irmãs, escutamos uma palavra que é muito conhecida, porque é muito repetida também nos outros evangelhos, também nós sabemos que resume tudo aquilo que nós somos chamados a viver. O mestre da lei perguntou a Jesus qual o primeiro de todos os mandamentos, qual o mandamento mais importante? Primeiro é esse, e Jesus respondeu com a oração do Shema, que é a oração diária do povo de Israel. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. É aquilo, meus irmãos e irmãs, que nós resumimos para nosso coração estarmos sempre atentos, como nós resumimos no primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui justamente Jesus repete aquele que diz no Antigo Testamento,
colocar Deus acima de todas as coisas em nossa vida, de buscá-lo, de cada vez mais deixar com que Ele seja o Senhor da nossa vida. E isso, meus irmãos e irmãs, nós escutamos também no Deuteronômio, leitura primeira desse domingo, 31º, ou seja, Moisés fala ao povo para que se observem as leis do Senhor, para que se prolonguem os teus dias. E, ao mesmo tempo, procura colocar em prática para serem felizes, né, na terra onde corre leite e mel. E aí vai dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje eu te ordeno. Então, aquilo que Jesus Cristo cita no Evangelho, a pergunta justamente do mestre da lei para ele cita o Deuteronômio e outros trechos bíblicos também, nessa oração, né, que o povo de Deus faz: Senhor é o nosso único Senhor. O salmo de resposta coloca justamente: eu vos amo, Senhor, sois a minha força, minha rocha, meu refúgio salvador. Portanto, meus irmãos e irmãs, é bom pedir ao Senhor que seja colocado em nosso coração, no meio de tantas situações que nós vemos hoje, de tantas relativizações e de tantas questões que vêm ao nosso coração. Quantas pessoas que passam tantas crises na sua vida e acabam se esquecendo a quem deve amar acima de tudo. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vemos que todas as demais coisas, na família e na sociedade, se colocam no seu devido lugar. O homem temente a Deus é justamente alguém que vai também fazer o bem ao outro, como, aliás, é o que Jesus depois acrescenta à resposta. Exatamente isso, meus irmãos e irmãs, que depois de falar do Shema, do amor a Deus sobre todas as coisas, fala que o Evangelho, o segundo mandamento, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não existe outro mandamento maior do que estes, né? Ou seja, Jesus acrescenta um outro trecho também já do Antigo Testamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazer o bem ao outro. E ele depois vai então dar a resposta ao mestre da lei: não existe outro mandamento maior do que estes, né? Jesus coloca: não existe outro mandamento maior, amar a Deus e amar ao próximo. Nós sabemos que esse amor ao próximo, como a ti mesmo, Jesus depois ele vai acrescentar, né, na sua fala, em outros textos do Novo Testamento, de amar o próximo como ele nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro não vai ser mais a nós mesmos, mas como Cristo nos amou, ou seja, dando a vida por todos nós. Nesse primeiro momento, né, na resposta ao mestre da lei, ele responde com os textos do Antigo Testamento: amar ao Senhor teu Deus, o único Senhor, e amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto, Jesus fala que no amor, né, vertical e horizontal, ou seja, a Deus e ao próximo, se resume toda a lei e todos os profetas. É isso que ele fala justamente no Evangelho, e fala em outros trechos também, né? E continua o diálogo com o mestre da lei. Na verdade, respondeu o mestre da lei, não é como disseste: ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios, tudo aquilo que se fazia no templo de Jerusalém. E Jesus viu que ele tinha respondido bem e com inteligência, e diz: tu não estás longe do reino de Deus, não é? Ou seja, havia compreendido a missão de Jesus de anunciar o amor a Deus e amor ao próximo, de tal maneira que esse homem que tinha todo o Antigo Testamento no seu coração e era mestre, né, da lei, começou a compreender que é aí que devia colocar em prática concretamente esse amor a Deus e ao próximo. A maneira como colocar em prática podia variar, né, porque sabemos que Jesus vai depois lembrar justamente das várias questões, fazer o bem ao outro, a gente poder realmente ver cada vez mais a liberdade dos filhos de Deus, colocando Deus acima de tudo e amando o próximo como ele nos amou. Mas
aí se fixa na palavra amor verdadeiro, que Jesus vai dar a vida por todos nós. É para nós, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos instiga a olharmos bem o caminho que temos trilhado e caminho somos chamados a viver. A carta aos Hebreus, a segunda leitura que temos ouvido nesse ano, nesses domingos, não é? Ele fala que justamente, se no Antigo Testamento havia um grande número de sacerdotes, não é? Que entravam no templo, no entanto, Jesus é o único, né? Ele não precisa oferecer sacrifício cada dia, né? Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo a si mesmo, né? Portanto, aquele, né, que nos ensina o amor a Deus e ao próximo é aquele que deu vida por todos nós, para que nós pudéssemos também entrar nesse reino de Deus, nessa vida nova. Nós podemos ter palavras desgastadas e textos que já conhecidos, que nós talvez já temos ouvido muitas vezes e achamos que já sabemos, e realmente já sabemos. Mas podemos nos perguntar, como é que nós vivemos esse amor a Deus e ao próximo no dia a dia da nossa vida? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Santiago vai dizer, mostra teu amor a Deus através das atitudes que você tem para com o teu próximo. A quem você vê no seu dia a dia, né, no relacionamento no seu dia a dia, você vai notar como é que você ama a Deus. Aqui você não vê, mas como é que você coloca Deus acima de tudo. Creio que nesse tempo de tantas situações difíceis, tantas complexidades e tantos problemas, os mais variados, nós somos chamados a nos examinar sobre isso. Eu pedi ao Senhor que, pelas vezes que nós não amamos o próximo como deveríamos ter amado, de ter feito bem ao outro, perdoado, reconciliado, de não ter colocado Deus acima de tudo também em nossa própria vida, e nesses tempos, quantas vezes nós demos o último lugar para Deus e não o primeiro, que o Senhor nos deu o dom da conversão, da mudança de vida, e nos deu um coração contrito, humilde, humilhado, para ver que o que se transforma o mundo é o amor a Deus e ao próximo. Assim viveram os santos, assim viveu também todos aqueles que não só não foram beatificados ou canonizados, mas que viveram uma vida para Deus, convictos, convencidos que assim era a vida do cristão. Peçamos a Deus, meus irmãos e irmãs, que dentro das nossas realidades, da nossa vida, também façamos o mesmo. Agora que nos preparamos para celebrar no próximo dia 2, dia de finados, lembrando dos falecidos, para quem rezamos. E no próximo domingo, todos os santos, que nós nunca esqueçamos o caminho que queremos viver enquanto vivemos nesse mundo, para que nós possamos um dia contemplar também a Deus na eternidade. E nós passaremos para a eternidade, quanto mais amamos a Deus e ao próximo, para ser feliz na vida eterna. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Urani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a todos vocês um ótimo domingo, um bom feriado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.